Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 25. A garota que olhava para cima. Confessarei meus assassinatos diante de vocês, de modo dolorosíssimo. Matei alguém que me amava com ternura, de Sacramentadora. Prefácio. A torre de Urithiru era um esqueleto, e os estratos geológicos sob os dedos de Shallan eram veias que envolviam os ossos, dividindo-se e espalhando-se por todo o corpo. Mas o que aquelas veias carregavam? Não era sangue. Ela deslizou pelos corredores do terceiro nível, pelas entranhas, longe da civilização, passando pelas entradas sem portas e salas sem ocupantes. Homens haviam se trancado com sua luz, dizendo a si mesmos que haviam conquistado aquele antigo colosso, mas só ergueram postos avançados nas trevas. Trevas eternas, expectantes. Aqueles corredores nunca haviam visto o sol. Tempestades que trovejavam por Roshar nunca tocaram aquele local. Era um lugar de quietude eterna, e os homens não podiam conquistá-lo mais do que caranguejos podiam alegar que haviam conquistado o pedregulho onde se escondiam. Ela havia desafiado as ordens de Dalinar para que todos andassem em pares. Ela não se preocupava com isso. Sua bolsa e bolsa segura estavam cheias de novas esferas recarregadas na grã tormenta. Sentia-se gananciosa com tantas, inspirando luz sempre que desejava. Estava tão segura quanto possível, contanto que tivesse aquela luz. Usava as roupas de véu, mas não ainda seu rosto. Não estava de fato explorando, embora estivesse fazendo um mapa mental. Só queria estar ali, sentir o lugar. Ele não podia ser compreendido, mas talvez pudesse ser sentido. Jasnah havia passado anos caçando aquela cidade mítica e as informações que imaginara que ela conteria. Navani comentara ter certeza de que o lugar continha alguma antiga tecnologia. Até então, ela se desapontara. Ficara encantada ao ver os sacroportais, se impressionara com o sistema de elevadores, e era tudo. Nada de antigos fabriais majestosos, nada de diagramas explicando a tecnologia perdida. Nada de livros ou escritos. Só poeira. E escuridão, pensou Shallan, fazendo uma pausa em uma câmara circular, com corredores que se dividiam em 7 direções. Ela havia sentido que tinha algo errado, como Miraise mencionara. Sentira isso no momento em que tentara desenhar o lugar. Urithiru era como as geometrias impossíveis da forma de padrão. Invisível, mas perturbadora, como um som discordante. Ela escolheu uma direção qualquer e seguiu, chegando a um corredor estreito bastante para que pudesse tocar as duas paredes com os dedos. As camadas geológicas tinham um tom esmeralda ali, uma cor alienígena para uma pedra. Uma centena de tons de algo errado. Shallan passou por várias saletas antes de chegar a uma câmara muito maior. Adentrou-a, segurando alto um bron de diamante para a iluminação, revelando que estava em um trecho elevado na entrada de uma grande sala com paredes curvas e fileiras de pedra. Bancos? É um teatro, ela pensou. E eu invadi o palco. Sim, podia ver uma galeria acima. Salas como aquela a comoviam pela sua humanidade. Tudo mais naquele lugar era tão vazio e árido. Salas, corredores e cavernas sem fim. Andares que exibiam apenas amostras ocasionais de ruínas da civilização, como dobradiças enferrujadas ou a fivela de uma bota velha. Esprenos de decomposição agrupados feito cracas em portas antigas. Um teatro era mais real, mais vivo, apesar do passar das eras. Ela foi até o centro e rodopiou ali, deixando o casaco de véu ondular. Sempre imaginei como seria estar em um palco. Quando era criança, ser atriz parecia o melhor dos trabalhos. Sair de casa, viajar para lugares novos, não ser eu mesma por pelo menos um curto período de tempo todos os dias. Padrão zumbiu, saindo do casaco dela para flutuar acima do palco em 3 dimensões. O que é isso? É um palco para concertos ou peças? Peças. Ah, você gostaria de ver. Um grupo de pessoas fingindo ser alguém diferente, contando uma história juntos. Ela desceu os degraus na lateral, caminhando entre os bancos. A audiência assiste daqui. Padrão flutuava no centro do palco como um solista. Ah, disse ele. Uma mentira em grupo?
Uma mentira muito maravilhosa, disse Shallan, se acomodando em um banco, a bolsa de véu ao lado. Um momento em que todos fantasiam juntos. Queria poder ver, disse Padrão. Eu poderia entender as pessoas, pelas mentiras que elas querem ouvir. Shallan fechou os olhos sorrindo, lembrando-se da última vez que vira uma peça na casa do pai. Uma trupe itinerante de crianças fora entretê-la. Ela havia capturado lembranças para sua coleção, mas naturalmente agora elas estavam perdidas no fundo do oceano. A garota que olhava para cima, sussurrou ela. O quê? Perguntou o Padrão. Shallan abriu os olhos e expirou luz das tempestades. Não havia desenhado aquela cena específica, então usou o que tinha à mão. Um desenho que havia feito de uma criancinha no mercado. Alegre e feliz, jovem demais para cobrir a mão segura. A garota brotou da luz das tempestades e saltitou pelos degraus, então fez uma mesura para Padrão. Havia uma garota, disse Shallan. Isso foi antes das tempestades, antes das memórias e antes das lendas. Mas havia ainda uma garota. Ela usava um longo cachecol que sacudia com o vento. Um vibrante cachecol vermelho surgiu ao redor do pescoço da garota. Caudas gêmeas se estendendo atrás dela e tremulando com um vento fantasma. Os atores haviam feito o cachecol balançar atrás da garota usando cordas. Parecera tão real. A garota de cachecol brincava e dançava, como as meninas fazem hoje em dia, continuou Shallan, fazendo a criança saltitar ao redor de Padrão. Na verdade, a maioria das coisas era exatamente como agora, exceto por uma grande diferença. A muralha. Shallan drenou um número indulgente de esferas da bolsa, então salpicou o chão do palco com grama e vinhas como as da sua terra natal. Nos fundos do palco, uma muralha cresceu, seguindo a imaginação de Shallan, alta e terrível, se estendendo para as luas. Bloqueando o céu, jogando uma sombra sobre tudo ao redor da garota. A garota deu um passo na direção da muralha, olhando para cima, se esforçando para ver o topo. Sabe, naquela época, uma muralha impedia a passagem das tempestades, contou Shallan. Ela existia havia tanto tempo que ninguém sabia quando fora construída. Isso não os incomodava. Por que se perguntar quando as montanhas nasceram, ou por que o céu ficava no alto? Era assim, e pronto, assim como a muralha. A garota dançou na sombra e outras pessoas brotaram da luz de Shallan. Todas eram pessoas de seus desenhos. Vata, Gaz, Palona, Sebarial. Faziam papel de fazendeiros ou lavadeiras, realizando seus deveres de cabeça baixa. Só a garota olhava para a muralha, as pontas do cachecol tremulando atrás dela. A menina se aproximou de um homem ao lado de um pequeno carrinho de frutas, com o rosto de Kaladin, filho da tempestade. Por que é uma muralha? Perguntou ela ao vendedor de frutas, falando com uma voz própria. Para manter as coisas ruins do lado de fora, explicou ele. Que coisas ruins? Coisas muito ruins. Há uma muralha. Não vá além dela, ou você vai morrer. O vendedor de frutas pegou seu carrinho e foi embora. E ainda assim a garota olhava para cima, para a muralha. Padrão flutuava ao lado dela, zumbindo alegremente consigo mesmo. Por que é uma muralha? Perguntou a menina à mulher que amamentava seu bebê e tinha o rosto de Palona. Para nos proteger, disse a mulher. Nos proteger de quê? De coisas muito ruins. Há uma muralha, não vá além dela ou você vai morrer. A mulher pegou o bebê e partiu. A garota subiu em uma árvore até o topo, seu cachecol tremulando atrás dela. Por que há uma muralha? Perguntou ela ao garoto que dormia preguiçosamente na curva de um galho. Que muralha? Indagou o menino. A garota apontou o dedo para a muralha. Aquilo não é uma muralha, disse o garoto sonolento. Shallan dera-lhe o rosto de um dos carregadores de pontes, um herdaziano. É só como o céu é daquele lado. É uma muralha, insistiu a garota. Uma muralha gigante. Deve estar lá por algum motivo. Sim, é uma muralha. Não vá além dela, ou provavelmente vai morrer. Bem, continuou Shallan, falando da plateia. Essas respostas não satisfaziam a garota que olhava para cima. Ela pensou consigo mesma que se a muralha mantinha as coisas ruins do lado de fora, consequentemente, o espaço do lado dela deveria ser seguro. Então, certa noite, enquanto os outros moradores da vila dormiam, ela saiu de casa escondida com uma trouxa de suprimentos. Ela caminhou até a muralha e, de fato, a terra era segura. Mas também era escura, sempre à sombra daquela muralha. Nenhuma luz solar chegava diretamente às pessoas. Shallan fez a ilusão se desenrolar, como o cenário móvel da companhia de teatro, só que de um modo muito, muito mais realista. Ela vivia pintado o teto com luz, e ao olhar para cima, podia-se ver um céu infinito, dominado por aquela muralha. Isso
Isso é muito mais extensivo do que qualquer coisa que já fiz, ela pensou. Surpresa. Esprenos de criação começaram a aparecer ao redor dela nos bancos, na forma de antigos ferrolhos ou maçanetas, rolando ou dando cambalhotas. Bem, Dalinar havia mandado que praticasse. A garota viajou muito, disse Shallan, olhando de volta para o palco. Nenhum predador a caçou e nenhuma tormenta a assaltou. Havia apenas o vento agradável que brincava com seu cachecol, e as únicas criaturas que ela viu foram caranguejos que clicavam as pinças quando ela passava. Por fim, a garota do cachecol se viu diante da muralha. Ela era verdadeiramente vasta, correndo até pé perder de vista nas duas direções. E sua altura quase alcançava os salões tranquilinos. Shallan ficou de pé e subiu no palco, passando por uma terra diferente. Uma imagem de fertilidade, vinhas, árvores e grama, dominada por aquela terrível muralha, de onde brotavam espinhos em tufos. Eu não desenhei essa cena. Pelo menos não recentemente. Ela a desenhara na infância, em detalhes, colocando as fantasias que imaginara no papel. O que aconteceu? Perguntou Padrão. Shallan, preciso saber o que aconteceu. Ela voltou? É claro que ela não voltou. Ela escalou. Havia protuberâncias na muralha, como esses espinhos ou estátuas encurvadas e feias. Ela passara a infância toda subindo nas árvores mais altas. Conseguia escalar aquilo ali. A garota começou a escalar. Seu cabelo já era branco quando a história começara? Shallan franziu o senho e fez a base da muralha afundar no palco, de modo que, muito embora a garota estivesse subindo, permanecia à vista de Shallan e Padrão. A escalada levou dias, disse Shallan com a mão na cabeça. À noite, a garota que olhava para cima fazia uma rede com seu cachecol e dormia nela. Ela avistou sua vila em determinado momento, observando como ela parecia pequena lá do alto. Ao se aproximar do topo, a menina enfim começou a temer o que encontraria do outro lado. Infelizmente, esse medo não a deteve. Ela era jovem e perguntas a incomodavam mais do que o medo. Então ela finalmente alcançou o topo e ficou de pé para ver o outro lado. O lado oculto. Shallan sentiu a voz embargar. Lembrou-se de ficar inquieta escutando aquela história. Quando criança, na época em que momentos como assistir a um teatro eram os únicos pontos luminosos na sua vida. Memórias demais do seu pai, da sua mãe, daqueles que adoravam lhe contar histórias. Ela tentou banir essas memórias, mas elas se recusavam a assumir. Shallan se virou. Sua luz das tempestades já havia usado quase tudo que extraíra da bolsa. Nos assentos, uma multidão de figuras sombrias assistia. Sem olhos, apenas sombras, pessoas das suas memórias. A silhueta do seu pai, da sua mãe, de seus irmãos e uma dúzia de outros. Ela não podia criá-los porque não os desenhara direito. Não desde que havia perdido sua coleção. Junto de Shallan, a garota permanecia triunfante no topo da muralha, seu cachecol e seu cabelo branco tremulando em um vento súbito. Padrão zumbia ao lado de Shallan. E do outro lado da muralha, sussurrou Shallan, a garota viu degraus. A parte de trás da muralha possuía enormes escadarias levando ao chão lá embaixo. O quê? O que isso significa? Perguntou Padrão. A garota fitou aqueles degraus, murmurou Shallan, recordando, e subitamente as estátuas pavorosas do lado dela da muralha fizeram sentido. As lanças, a maneira como ela lançava uma sombra sobre tudo. A muralha de fato escondia algo maligno, algo assustador. Eram pessoas, como a garota e sua vila. A ilusão começou a se desfazer ao redor dela. Era ambiciosa demais para que pudesse sustentar, e deixou-a esgotada, exausta, com a cabeça começando a latejar. Ela deixou a muralha sumir, recuperando sua luz das tempestades. A paisagem desapareceu, então finalmente a garota também. Atrás dela, as figuras sombrias nos assentos começaram a se evaporar. A luz das tempestades fluiu de volta para Shallan, atiçando a tempestade dentro dela. É assim que termina, quis saber Padrão. Não, disse Shallan, luz das tempestades fumegando dos seus lábios. Ela desce e vê uma sociedade perfeita, iluminada por luz das tempestades. Ela rouba um pouco e leva para casa. As tempestades vêm como punição e derrubam a muralha. Ah, disse Padrão, flutuando ao lado dela no palco agora apagado. Então foi assim que as tormentas começaram? É claro que não, respondeu Shallan, cansada. É uma mentira, Padrão, uma história. Não significa nada. Então por que você está chorando? Shallan secou os olhos e deu as costas para o palco vazio. Ela precisava voltar aos mercados. Nos assentos, os últimos membros da audiência sombria se esvaíram, exceto por um, que se levantou e saiu pelas portas de trás do teatro.
Surpresa, Shallan sentiu um súbito choque lhe percorrer o corpo. Aquela figura não havia sido uma das suas ilusões. Ela pulou do palco, aterrissando com força e fazendo tremular o casaco de véu, correu atrás da figura, manteve o resto da luz, uma tormenta pulsante e violenta, e derrapou pelo corredor, grata pelas botas resistentes e calças simples. Alguma coisa sombria movia-se pelo corredor. Shallan a perseguiu, os lábios retraídos de escárnio, deixando a luz das tempestades emanar da sua pele e iluminar os arredores. Enquanto corria, puxou uma cordinha do seu bolso e amarrou o cabelo, transformando-se em Radiante. Radiante saberia o que fazer caso pegasse a pessoa. É possível que uma pessoa pareça tanto uma sombra? Padrão, gritou ela, estendendo a mão direita. Uma névoa luminescente se formou ali, coagulando-se na sua espada fractal. Luz escapava dos seus lábios, transformando-a de modo mais pleno e radiante. Fios luminosos a seguiam e ela o sentia em seu rastro. Avançou até uma pequena câmara redonda e parou derrapando. Uma dúzia de versões dela, dos desenhos que havia feito recentemente, se dividiram ao seu redor e correram pelo recinto. Shallan de vestido, véu de casaco. Shallan criança, Shallan mocinha. Shallan como um soldado, uma esposa feliz, uma mãe, mais magra ali, mais rechonchuda acolá, com cicatrizes, toda empolgada, ensanguentada e sofrendo. As figuras desapareceram depois de passar por ela, evaporando-se uma após a outra em luz das tempestades que redemoinhava antes de desaparecer. Radiante levantou a espada fractal na postura que Adolin lhe ensinara, o suor pingando pelos lados do rosto. A sala estaria escura, não fosse pela luz fumegando da sua pele e atravessando as suas roupas para elevar-se ao seu redor. Vazia. Ou havia perdido sua presa nos corredores, ou ela era um espreno e não uma pessoa. Ou não havia ninguém desde o início, preocupou-se uma parte dela. Sua mente não anda confiável ultimamente. O que foi aquilo? Questionou Radiante. Você viu? Não, pensou Padrão para ela. Eu estava pensando sobre a mentira. Shallan caminhou pelos limites da sala circular. A parede estava marcada por uma série de fendas profundas que iam do chão ao teto. Podia sentir o ar se movendo através delas. Qual era o propósito de uma sala como aquela? Será que as pessoas que haviam projetado aquele lugar eram loucas? Radiante notou uma luz tênue saindo de várias das fendas, além de sons de pessoas, uma algazarra que ecoava baixinho. O mercado da separação? Sim. Ela estava naquela região, e embora estivesse no 3º nível, a caverna do mercado tinha 4 andares de altura. Ela foi até a fenda seguinte e espiou através dela, tentando decidir onde aquilo ia dar. Seria Algo se moveu na fenda. Uma massa escura se remexeu bem no fundo, se espremendo entre paredes, como uma gosma, mas com pedaços despontando. Cotovelos, costelas, dedos esticados ao longo de uma parede, cada articulação se dobrando para o lado errado. Um espreno, ela pensou. Tremendo. É mesmo algum tipo estranho de espreno. A coisa se retorceu, a cabeça se deformando no espaço mínimo, e olhou na sua direção. Shallan viu olhos refletindo sua luz, esferas gêmeas incrustadas em uma cabeça amassada, uma face humana distorcida. Radiante recuou com um súbito arquejo, invocando novamente sua espada fractal e brandindo-a para se defender. Mas o que ia fazer? Abrir caminho golpeando a pedra para alcançar a coisa? Isso levaria uma eternidade. E queria mesmo alcançá-la? Não, mas precisava fazer isso de todo modo. O mercado, ela pensou, dispensando sua espada e partindo de volta pelo caminho por onde viera. Está indo para o mercado. Impelida pela luz das tempestades, Radiante disparou pelos corredores, mal se dando conta quando expirou bastante para transformar seu rosto no de véu. Ela guinou por uma rede de passagens sinuosas. Aquele labirinto, aqueles túneis enigmáticos, não era o que esperava do lar dos Cavaleiros Radiantes. Não deveria ser uma fortaleza simples, mas grandiosa, um farol de luz e força em tempos sombrios. Em vez disso, era um enigma. Véu saiu aos tropeços dos corredores secundários para os mais povoados. Então passou correndo por um grupo de crianças risonhas que usavam claretas para iluminação e criavam sombras nas paredes. Mais algumas voltas a levaram até a sacada que contornava o cavernoso mercado da separação, com suas luzes oscilantes e caminhos movimentados. Véu virou-se para a esquerda e viu fendas na parede. Seriam para ventilação? A coisa descera através de uma delas. Mas para onde fora depois disso? Um grito, agudo e frio, ecoou do andar inferior do mercado. Praguejando baixo, Véu desceu os degraus em um ritmo imprudente.
Típico de Vel, correra toda para o perigo. Inspirou e a luz das tempestades que emanava dela foi sugada, fazendo com que parasse de brilhar. Depois de uma curta corrida, encontrou pessoas reunidas entre duas fileiras compactas de tendas. As bancas ali vendiam vários produtos, muitos dos quais pareciam ter sido recuperados dos acampamentos de guerra mais abandonados. Alguns comerciantes e empreendedores, com a aprovação tácita dos seus grão-príncipes, haviam mandado expedições de volta para recolher o que podiam. Com a luz das tempestades fluindo e com Renarim para ajudar com o sacro portal, as mercadorias finalmente puderam entrar em Urithiru. Os grão-príncipes tiveram prioridade na escolha. O resto dos achados foi amontoado naquelas tendas ali, vigiado por guardas com cacetetes longos e pavios curtos. Vel abriu caminho a empurrões até a frente da multidão, descobrindo um enorme papaguampas praguejando e segurando a mão. Rocha, ela pensou, reconhecendo o carregador de pontes ainda que ele não estivesse de uniforme. Sua mão estava sangrando. Como se tivesse sido trespassada por um punhal, pensou Vel. O que aconteceu aqui? Indagou ela, ainda contendo sua luz para impedi-la de sair em uma baforada e entregá-la. Rocha olhou-a de soslaio enquanto seu companheiro, um carregador de pontes que ela pensava já ter visto antes, enrolava sua mão. Quem é você para me perguntar isso aí? Raios. Ela era Vel naquele momento, mas não ousava expor seu disfarce, ainda mais em público. Sou da Força Policial de Aladar, disse ela vasculhando o bolso. Tenho meu documento aqui. Tudo bem, disse Rocha suspirando, sua suspeita parecendo evaporar-se. Não fiz nada. Alguma pessoa puxou faca. Eu não o vi direito. Casaco longo e um chapéu. Uma mulher na multidão gritou, chamando minha atenção. Então esse homem me atacou. Raios, quem morreu? Morreu? O papaguampas olhou para o colega. Ninguém morreu. O atacante apunhalou minha mão, depois correu. Foi uma tentativa de assassinato, talvez? A pessoa ficou zangada com a regra da torre, então me atacou por estar na guarda Colin. Vel sentiu um arrepio. Papaguampas. Alto, corpulento. O atacante escolhera um homem muito parecido com o que ela havia apunhalado no outro dia. E não estavam longe do beco de todos. Só algumas ruas de distância no mercado. Os dois carregadores se viraram para partir, e Vel deixou-os ir. O que mais poderia descobrir? O papaguampas fora atacado não por algo que ele fizera, mas devido à sua aparência, e o atacante estivera usando um casaco e chapéu. Como Vel costumava usar? Achei mesmo que a encontraria aqui. Vel levou um susto, então girou, a mão indo para a faca do cinto. Quem estava falando era uma mulher em um rava marrom. Ela tinha cabelo aletiano liso, olhos castanho escuros, lábios pintados de vermelho vivo e nítidas sobrancelhas negras que muito provavelmente haviam sido destacadas com maquiagem. Vel a reconheceu, embora fosse mais baixa do que parecia quando estava sentada. Era um dos ladrões que ela abordara no beco de todos, aquela cujos olhos haviam se iluminado quando Shallan desenhara o símbolo do Sangue Spectros. O que ele fez com você? Perguntou a mulher, indicando Rocha. Ou você só gosta de apunhalar papaguampas? Não fui eu, disse Vel. Claro. A mulher se aproximou. Estava esperando você aparecer de novo. É melhor ficar longe de mim, se tem amor à vida. Vel começou a andar pelo mercado. A mulher baixa se apressou em segui-la. Meu nome é Ishna. Sou uma excelente escritora. Posso tomar notas. Tenho experiência no mercado clandestino. Você quer ser minha pupila? Pupila? A jovem deu uma gargalhada. O que nós somos, olhos claros? Quero me juntar a vocês. Os Sangue Spectros, claro. Não estamos recrutando. Por favor. Ela tomou Vel pelo braço. Por favor. O mundo está errado agora. Nada faz sentido. Mas você... Seu grupo... Vocês sabem das coisas. Não quero continuar cega. Shallan hesitou. Compreendia o desejo de fazer alguma coisa, em vez de simplesmente ficar sentindo o mundo tremer e sacudir. Mas os Sangue Spectros eram desprezíveis. Aquela mulher não encontraria o que desejava entre eles. E, se encontrasse, então não seria o tipo de pessoa que Shallan gostaria de acrescentar à aljava de Mraiz. Não, seja esperta e se esqueça de mim e da minha organização. Ela livrou o braço da pegada da mulher e partiu apressada pelo mercado movimentado. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.